Olá, galera do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Bom, o nosso tema de hoje é sobre o Império Romano. Vocês viram em outro momento a monarquia e a república na Roma Antiga. Agora vocês irão ver exatamente o Império Romano. Lembram também que eu falei que o Império Romano ele foi dividido em duas partes, isso, o Alto Império e o Baixo Império. A época do Alto Império é a época que o Império Romano tem sucesso, né? Eles conseguem expandir o seu território para outras regiões da Europa, para algumas regiões da Ásia e para o norte da África, do continente africano. É a época do Alto Império. A época do Baixo Império é a época da decaída do Império Romano. É a época das invasões de outros povos ao Império Romano. Enfim, vamos entender um pouco esse conteúdo. Primeiramente, é importante eu falar para vocês o que significa império. Império significa domínio. Isso. Um exemplo, quando um determinado povo, com determinada cultura e religião, ou organização política resolve invadir outra região, ele está expandindo o seu império, ou seja, ele está dominando outros povos, outras nações, outras civilizações. E foi isso que aconteceu na Roma Antiga. A Roma era uma cidade-estado, né, pequena, e foi crescendo, e foi expandindo o seu território ali no finalzinho da monarquia, e na república foi quando teve grande sucesso. Então, por isso que devemos utilizar a palavra império para Roma, porque ela dominou outros povos, outras nações e outras civilizações. Então, vamos começar o nosso conteúdo. Como eu havia falado em outro momento, eu falei que o primeiro imperador de Roma foi o Otávio Augusto. Aproximadamente, o Império tem início aproximadamente, né, o Alto Império tem início aproximadamente em 27 a.C. Então, o Otávio Augusto é o primeiro imperador e no seu governo é o período conhecido como a Pax Romana, a paz romana. É nesse momento que temos um controle das agitações sociais, ou seja, ele consegue, por meio do seu governo, das suas manobras políticas, ele consegue diminuir as agitações sociais, ou seja, as revoltas que estavam ocorrendo, porque Roma era um sistema escravista. Então, direto explodia revoluções, né, rebeliões de escravos, de escravizados, na verdade. Então, até porque Roma ela escravizou outros povos, né? Dominou outros povos e tornava esses povos, os rebeldes, tornavam eles escravos. Então, nesse momento, no período do Otávio Augusto, vamos ter a Pax Romana. Sem falar que na Pax Romana do Otávio Augusto, temos aí também uma prosperidade na economia. Roma estava se tornando um império altamente rico. E também temos grandes realizações intelectuais. Né? Vários intelectuais, filósofos vão resgatar também a Grécia, né? Valores da Grécia Antiga e vai dar continuidade aí no Império Romano. Depois da morte do Otávio Augusto, Roma foi governada pelas seguintes dinastias. A dinastia Júlio-Claudiana, né? Que vai de 14 a.C. a 68 d.C., foi no governo de Nero que teve o início das perseguições aos cristãos. No seu governo também destaca-se o incêndio da parte antiga da cidade. É importante abrir um parênteses nesse momento. Vocês lembram que eu sempre falo antes e depois de Cristo. Exatamente. Os romanos participaram na história de Jesus Cristo. Vocês que têm um caminho religioso, né, que entendem a religião cristã, que frequentam a religião cristã, percebe-se que várias vezes na Bíblia está lá citando os romanos. Exatamente, Jesus Cristo é da época do Império Romano. E também foi julgado pelos romanos, né? Foi assassinado pelos romanos. Então, depois da morte de Jesus Cristo, surge uma nova religião, né? Os cristãos começam a crescer e eles são perseguidos nesse momento. É exatamente na dinastia de Júlio-Claudiana, que os cristãos vão ser perseguidos. Então, dando continuidade, a outra dinastia foi a dinastia dos Flávios. O que foi que aconteceu de importante nessa época? Foi exatamente a destruição das cidades de Pompeia e Herculano pelas as erupções do vulcão Vesúvio. Temos também a dinastia Antonina, que ela vai de 96 d.C. a 192 d.C. Foi o apogeu do Império Romano, né, na questão política.
Tivemos também a expansão das fronteiras e a submissão dos bárbaros germânicos. Os bárbaros germânicos, eles habitavam ali a região onde hoje é a Alemanha. Entenderam, gente? Então, durante o governo de Trajano, a população do Império chegou a possuir 50 milhões de habitantes, incluindo o território hoje ocupado por cerca de 30 países. Então, a região que o Império Romano, nessa época, dominou, correspondia hoje a 30 países. É muita, mas muita gente. Muita gente e muitos países também, né? A outra dinastia é a dinastia dos Severos. O que foi que tivemos nesse período? Crises internas e ameaças externas ao poder do Império. Eu costumo dizer que Roma, ao dominar outros povos, não existia arma nesse período, né? Não, mas vamos dizer assim, estava enfiando a faca no seu próprio pé, né? Eu ia usar aquela expressão que estava dando um tiro no seu próprio pé. Porque ao dominar um povo, esse povo automaticamente iria ficar com raiva dela, de Roma, né? Do Império. Foi isso que aconteceu, gente. Roma começou a invadir uma região, outra região, outra região. E esses povos que foram sendo invadidos foram criando uma certa resistência contra Roma. E isso depois vai gerar várias e várias revoltas e rebeliões. E foi isso que aconteceu. Aconteceu com os celtas lá na Britânia, né? Onde hoje é a Inglaterra. Os celtas se revoltaram contra o Império Romano. Temos os gauleses, que habitavam a região onde hoje é a França, né? Também se revoltaram contra a França. Temos também os germânicos, que habitavam a parte onde hoje é a Alemanha, a Áustria, uma parte da Hungria. Eles também vão lutar contra Roma. Sem falar nos bárbaros, que para os romanos, bárbaros eram aqueles que não falavam a língua latim, a língua dos romanos, né, que tinham costumes diferentes. Então esse povo aí cansaram de ser invadidos, de serem explorados, dominados, e vão se revoltar contra o Império Romano. Então é um efeito dominó. Esses povos começam a se revoltarem, né, contra Roma, e depois, isso vai ser já no Baixo Império, aproveitando essa fragilidade, os hunos, né, os visigodos, os ostrogodos, eles vão falar isso aí depois. Vão chegar lá e vão dominar tudo no Império Romano e vai derrubar o Império Romano. Então é isso que vocês precisam saber, que eu vou falar depois. Posteriormente eu vou falar sobre isso, né, a queda do Império Romano. Mas agora eu estou falando exatamente do Alto Império. Então o Alto Império, as principais características é exatamente essa. Sem falar nas revoltas dos escravos, né? Houveram várias revoltas. Os gladiadores, já ouviram falar nos gladiadores? Já ouviram falar em Espartacus? Espartacus foi um gladiador, ele era escravizado também. E ele era um gladiador muito conhecido na época. E ele consegue reunir vários escravizados que eram gladiadores. Os gladiadores eram escravos, viu, gente? E os romanos adoravam sangue. Os romanos iam para aquele ambiente, né, parecido com o Coliseu, e colocavam 2 humanos para brigar entre si até a morte. E esses eram os escravizados, que eram os gladiadores. Cansados disso, o Espartacus e o Crixus e outros escravos, né, que eram gladiadores, se unem e vão fazer uma revolta contra o Império Romano. Começam a revolta lá em Roma, enfim, matam vários romanos, soldados romanos, porque os gladiadores eram feitos para luta, né, para matar. Então é uma das revoltas que acontecem também na época do Império Romano. Agora vamos falar do Baixo Império. Bom, essa parte é muito mais fácil. No Baixo Império, vocês devem lembrar que é o declínio da civilização romana. Nesse momento, vamos ter o que, gente? As intrigas palacianas, ou seja, os membros do próprio Império brigando entre si, né, pelo poder. Aí começou a brigar entre si, vários generais romanos que dominavam certo pelotão, né, dos soldados romanos, começaram a brigar com outros generais, e aí a bagaceira foi grande, né? Os povos bárbaros, né, lembra disso, bárbaros, outros povos que habitavam a região, perceberam essa fraqueza do Império Romano, né? Estavam brigando entre si, então esse é o momento da gente atacar, esse é o momento da gente se rebelar. E foi exatamente isso que aconteceu, gente. Foi nesse período do Baixo Império que os outros povos começaram a invadir a região de Roma, né? Então, para facilitar, para
tentar derrubar ou tentar acabar com essas brigas, dividiram o Império Romano em dois: o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. A capital do Império Romano do Ocidente é a Roma. A capital do Império Romano do Oriente é Constantinopla. Lembrem disso. Tá aí no mapa para vocês verem. Aí nesse período nós temos os visigodos invadindo ali a região onde hoje é a Itália. Temos os ostrogodos também invadindo a Itália. Os alamanos invadindo aquela região onde hoje é a Hungria. Os burgúndios também invadindo. Os suevos, os francos, os saxões, os ângulos, os vândalos, os hunos, todos eles invadindo a região do Império Romano. E esses povos que invadiram o Império Romano, hoje também são os ancestrais, por exemplo, os ângulos e os saxões. São os ingleses de hoje. Os francos são exatamente o povo, da França. Os visigodos, os ostrogodos, são um povo que fazem parte ali da Itália, da Espanha, Portugal. Os suevos, o povo que faz parte ali da Suécia, da Holanda, entendeu? Esses povos depois, mais tarde, vão ser os povos que vão formar as próprias nações que hoje são conhecidas na Europa. Sem falar da Roma mesmo, também. Uma coisa que é importante, foi apenas 380 anos depois de Cristo que o Império Romano adere ao cristianismo. Até esse período de 380, o Império Romano ainda cultuava os seus antigos deuses, que eu vou falar isso em outra aula, tá certo, pessoal? Então, em 380, no governo de Teodósio, depois de Cristo, 380 depois de Cristo, é que o cristianismo se torna a religião principal do Império Romano. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês vão responder a palavra obrigatória da página 45, 46, isso aí, 45, 46 e 47. 45, 46 e 47, tá certo, pessoal? Um abraço. Qualquer dúvida, entre em contato comigo no meu WhatsApp. Até a semana que vem.